E guardadas as devidas proporções, será que não é o que a gente está vendo muito acontecer hoje em dia? Inclusive no meio cristão, pessoas se travestindo de valores ou pessoas utilizando os valores cristãos para poder conseguir o nosso apoio? E aí, Mendes? O abacaxi está contigo agora. Dado que eu te disse, você acha que no Brasil tem socialismo? Dado que ele falou, você acha que os cristãos, como é que estão aí? Certo. Olha, o poder atrai, né? E as pessoas que querem poder, muitas vezes, eles se cegam para conseguir o poder. Por isso que, vou até citar um versículo bíblico, né? Diz que aqueles que querem muito dinheiro, que amam o dinheiro, caem em muitas transgressões. Quem ama muito poder, é comum que muitas vezes faça de tudo, mais alguma coisa para conseguir o poder que ele tanto deseja. Então é bem provável que muitas pessoas se valem dos valores que nós defendemos para conseguir chegar ao lugar de poder. Então, se o Brasil teve realmente o socialismo, eu não sei se teve na prática, como nós tivemos. Eu me lembro que ainda nas primeiras fases escolares, a gente ainda cantava, jurava A bandeira. A bandeira. Nosso hino era a exaltação da bandeira do partido que era o guia. Eu me lembro que dizia que viva a Frelimo, que é o guia do povo moçambicano. O partido era o guia do povo. Uhum. Nossa pátria seria túmulo do capitalismo, da exploração. Então nós fazíamos os vivas ao Lenin, companhia. Caramba! Ainda fazia parte, eu me lembro quando eu estudava, ainda era criança. Não estuda mais hoje, não, mano? Ainda nas primeiras fases do ensino, né? Nas primeiras fases do ensino. E, inclusive, também eu ia nas cooperativas populares com a minha mãe para comprar a comida, porque tinha uma única cooperativa, que era a única loja do povo, né, que ficava em cada setor. Então todas as pessoas iam para o mesmo lugar, faziam aquela fila enorme que nós chamamos de bicha lá. Portugal isso, também isso. Então, mas até hoje é assim? Não. Mas ainda tem ainda é hoje, até hoje, um partido único lá, não é? Não. Em 92, acho que a queda do Muro de Berlim, né, contribuiu para a queda geral do comunismo. Ainda tem pessoas que têm saudades, ainda há partidos que se perpetuam no poder com meios ilícitos. Então, existe essa questão, mas já não é um partido único. Porque como a antiga União Soviética caiu, os países africanos que precisavam de apoio, precisavam de dinheiro, então tinha que se aliar aos países que são capitalistas. Então, como forma desses países contribuírem com a questão financeira, houve uma obrigação para que abandonassem o comunismo, abandonassem o socialismo e abraçassem a democracia multipartidária e também a questão econômica capitalista. Mas melhorou, Mendes? Melhorou? Depois disso, melhorou ou o que você pode dizer? O capitalismo como tal, assim, desde que ele surgiu, ainda que com muitas coisas que ele precisa melhorar, ele trouxe uma melhora geral para a humanidade. A gente lê a história, até ver filmes, que a idade, uma pessoa com minha idade de 39 já era idoso. Sim, quase. Já era idoso, quase, estava quase na morte e tudo mais. A gente vê quando alguém morre com 50 hoje, se morreu muito novo. Muito novo. A expectativa de vida era 44 anos, se não me engano, 45. Isso. Apesar da fome na África, que ainda tem, mas o número de pessoas que passam fome hoje acaba sendo menor, porque o capitalismo produz mais, ainda que tenha muitas ressalvas que eu faço a ele. Não abraço o comunismo nem o socialismo, eu faço ressalvas ao próprio capitalismo, porque a África também, de alguma forma, às vezes sofre com o capitalismo, aquele dito selvagem. Eu me lembro quando eu fazia a faculdade lá,
conversei com algumas pessoas mais velhas, que já eram adultas na época que eu nasci. Moçambique passou por uma fome tremenda em 1983, que foi o ano que eu nasci. Então, mandaram muita ajuda financeira, muita ajuda humanitária para lá. Disseram que chegou muito leite que não tinha nada de nutriente. Era só... Soro. Era só uma coisa branca, um pó branco, mas que não tinha nutriente nenhum. Então, dizia que era uma ajuda, mas que não era, na verdade, uma ajuda. Então, às vezes, o capitalismo tem uma face que é uma face nefasta, que é uma face muito agressiva, que só pensa no capital e, às vezes, acaba ignorando o próprio ser humano. Mas, ainda assim, o capitalismo consegue ser melhor do que as outras formas que nós temos, que nós podemos encontrar. A África melhorou, está melhorando, e eu acredito que tem espaço para melhorar ainda mais, principalmente se os políticos não forem tão corruptos e pensarem mais no povo em si.